SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, servo do Senhor, e é um prazer trazer a palavra de Deus, a mensagem de Deus, para que nós possamos ser fortalecidos, que sejamos bem-sucedidos naquilo que nos propomos a fazer para o reino de Deus, um reino inabalável, um reino que não se corrompe e que a sua justiça é plena e absoluta. Ela não oscila, ela não tem margem de erro, ela é perfeita, ela é imutável, ela não muda. A justiça de Deus, ele estabeleceu como imutável, não muda. Por quê? Porque ele é imutável. E se Deus é justiça, se Deus é amor, ele é perfeito, amados. Eu quero compartilhar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 43. Nós vamos ler alguns versículos que fala quando Paulo e Barnabé vão até aos gentios, né? Vão pregar a palavra, ministrar a palavra àqueles que eram afastados do povo escolhido, no caso o judeu. O judeu, ele acreditava que ele era um povo, ele acredita, né, que é um povo separado, um povo exclusivo, um povo de Deus, separado por Deus, e que nenhum outro poderia obter a salvação, que não foi desta forma, né? Aqui nos mostra claramente que Jesus instituiu para que fossem a todos, né? Que a palavra chegasse a todos, inclusive aos gentios, que outrora éramos nós, né? Que afastados, apartados de Deus, um povo que não conhecia Deus e veio a conhecer através dos apóstolos, através da palavra poderosa de Deus que transforma o homem, que regenera a vida do homem. E a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou, sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Glória a Deus. 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Que coisa tremenda. Que palavra poderosa. Por quê, amado? Porque, amados, todas as vezes que nós proferimos a palavra, que bom seria se nós que falamos da palavra, aqueles que acreditam, aqueles que gostam de ouvir a palavra, e se toda a terra ou toda a cidade de Alto Araguaia, de Santa Rita do Araguaia e os demais municípios dessa nação, estados da nação brasileira, pudessem ter um homem que fosse a uma praça pública, fosse nas ruas ou até mesmo na igreja, com voz audível, proclamando o evangelho, e todos se regozijassem e todos entendessem que aquela palavra era de vida eterna, que essa palavra é de poder e que pode transformar. Sabe, no decorrer da trajetória, na nossa trajetória, amados, nós começamos a caminhar numa dimensão em que não conseguimos compreender mais o porquê que a palavra não alcança tantas pessoas, o porquê que a palavra não está arrebanhando pessoas, fazendo com que pessoas se constranjam ao amor de Deus, se constranjam a essa palavra poderosa de vida eterna que transforma a vida do homem. Sabe, talvez alguns, amados, estão buscando tantas coisas, e não é errado você buscar coisas, eu não sou contra você fazer isso. Eu estou falando
Eu trabalhei até o ano passado, né, a vida toda, aí, desde que voltou do quartel, sem parar, um ano de trabalhar de dia, de noite, feriado, trabalhando por escalas e depois não, depois foi crescendo a empresa, naturalmente, crescendo em estudo, em conhecimento, em aperfeiçoamento de algumas coisas, até chegar a um cargo hierárquico a qual eu achava que podia chegar. E pela graça, pela misericórdia de Deus, eu cheguei ao gerente de uma empresa, de uma grande empresa, uma multinacional, a qual eu estimo e creio que tem muito valor. A empresa, alguns funcionários sempre falam assim, mas a empresa tal é isso. Não é empresa, tem empresa idônea. O problema, o que tira o reflexo de idoneidade de uma empresa são homens que trabalham nela. São pessoas que se corrompem, mas a empresa, os valores, aquilo que ela zela, aquilo que é atribuído na trajetória dela, não muda, mas o que muda são perspectivas diferentes, caráter diferente de pessoas que se corrompem no decorrer da trajetória. Então aqui está claro, falando quando essa palavra chegou aos gentios, amados, a palavra de vida eterna, a palavra de poder chegou aos gentios, ela chegou como uma espada que atribui, que é apta para discernir todo o pensamento, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir todo o pensamento e intenção do coração. Então chegou a esses homens, a essas mulheres, a essas comunidades, e eles se regozijavam, a palavra de Deus é para nós também. Amados, tem muitos que estão perdidos, ou não querem ouvir a palavra, renegam antes mesmo de ouvi-la. Sabe, tem pessoas que têm ódio de crente, de cristão, que falam assim, eu não quero nem saber de cristão ou de crente, não quero saber de católico, não quero saber de evangélico, tenho ódio de pastor, tenho ódio de padre. Amados, você nem ouviu a palavra, você nem conhece a pessoa, como pode odiá-la? Como pode condená-la se não conhece? Então primeiro ouça, primeiro saiba da verdade, primeiro saiba quem ela é, primeiro conheça as virtudes, os defeitos também, todos nós temos defeitos, temos erros, mas conheça a pessoa, conheça o falar dela, conheça as intenções dela, conheça a mente, o coração dela, antes de julgá-la, amados. Tem pessoas que, influenciadas por tantas coisas, elas não querem nem ouvir a palavra. E aqui o texto diz que essas pessoas, amados, creio eu, vivendo de uma vida sem esperança, sem paz, sem fé nenhuma, quando a palavra de vida eterna chegou até elas, elas se regozijaram, se alegraram, agora houve esperança, agora havia uma fé que outrora elas não conheciam, agora havia palavras de amor ou de vida eterna, a quais elas não conheciam. Assim é para você, amado, que não conhece a palavra de Deus, assim é para você que não conhece o reino de Deus, porque você precisa conhecer, precisa ouvir, para depois julgar. Primeiro absorva, eu conheço, já ouvi, isso é uma mentira, uma farsa, tem muitos aí na televisão se corrompendo e pedindo coisas e fazendo coisas, eu não vou participar disso, isso não presta para nada. Amados, primeiro conheça, dê a oportunidade das pessoas se apresentarem a você, das pessoas falarem para você, das pessoas estarem com você, amado. Portanto, se você não conhece, como pode julgar? Então eu te faço um convite, vá a uma igreja, vá ouvir a palavra, depois você faz a tua reflexão sobre se foi bom ou se foi ruim para você. Mas eu te garanto que se o teu coração for aberto para ouvir a palavra vai testificar e vai falar ao teu coração. Por isso a palavra aqui nos renova, amado. Por isso a palavra é que tem poder para transformar a vida do homem. Quando no versículo 44 ela fala que esta palavra a toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, o pão do céu veio para eles, para os gentios também, o alimento dos céus. Aí veio no versículo 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Porém, o Espírito Santo atua com poder, não adianta lutar contra a igreja. Amados, a igreja prevalecerá aqui na terra até o fim, porque a igreja é formada de pessoas, não é um templo. Eu não falo as quatro paredes, um templo, aquilo não é, aquilo é um templo religioso, a qual lá é ordenado bênção, sim, Deus estabelece bênção na igreja. Agora, dentro do templo, aonde nós vamos caminhar, onde nós vamos buscar a Deus. Agora, o templo do Espírito Santo, nós como igreja precisamos entender que através de nós, esta palavra
palavra será proferida e muitos serão influenciados pelo poder do Espírito Santo. Esta palavra diz assim: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus, e aposto que rejeitais, e vós mesmos não julgais que são aptos, que são livres para receber a vida eterna. O judeu não acreditava nisso, amado. Agora, Paulo e Barnabé vêm com uma palavra de poder falando: já que vós não desejais e não querem, não aceitam a ressurreição, não aceitam Jesus como o Senhor, como Filho de Deus, porque o judeu ortodoxo, amados, ele não aceita, ele diz que ele acredita que Jesus veio como profeta, houve também vários homens parecidos com Jesus, mas que Jesus não era o Filho de Deus. Agora, o judeu messiânico já crê que Jesus veio e voltará. O judeu ortodoxo crê que ele virá ainda, que ele não veio, que a vinda de Jesus, a primeira vinda, não foi o Filho de Deus. Mas, amados, a palavra é clara, é absolutamente clara. Ele veio, ele foi aos céus e ressuscitou ao terceiro dia e retornará como justo juiz. E a palavra fala no versículo 47... porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. O inferno não prevalecerá contra a igreja, amado. É uma palavra poderosa de Deus. E aqui, quando ela fala que todos, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Aleluia! Amados, você que está ouvindo, que não acredita, talvez em Deus, não acredita num pastor, amado, você não precisa acreditar em mim, você precisa acreditar na palavra que eu profiro. Na minha pessoa, se você não quiser acreditar, é um direito seu. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer como Paulo. Paulo disse certa vez: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hoje, nos dias que estamos vivendo, tem muita dificuldade em um homem falar assim, um pastor, um líder religioso falar: sede, ei você que está me ouvindo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu te falo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, você não é imitador de Cristo, você não faz isso, não faz aquilo. Não todas as coisas, mas estou buscando incansavelmente ser um imitador de Cristo, ser parecido com Cristo e imitar não para nenhuma regalia, não para obter algo como privilégio, como prazer, não, para que testifiquem em nós, em homens que buscam a Deus, a plenitude de Deus, e para que o nome dele seja exaltado e glorificado, para que o nome dele seja visto em toda a terra, para que o nome dele seja ouvido em toda a terra e a presença dele seja vista em toda a terra. Por isso, eu vos convoco, eu vos animo neste dia para que você busque a Deus, para que você entenda que a perfeição está em Jesus Cristo, que a sua palavra é poderosa para transformar a tua vida. Você que não acredita em Deus, você que condena líderes religiosos, pastores, que condena a igreja, amados, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Veja o que está acontecendo no momento, veja a situação do Brasil, a situação dos estados, da nação brasileira. Busque o que é verdade, busque a Deus, busque a sua palavra, busque a palavra de vida eterna, para que você tenha vida eterna, para que você no último dia, no dia em que Jesus voltar, ou no teu último fôlego de vida, você possa se regozijar e falar: estou partindo, mas estou com Cristo e sei que serei salvo e estarei com Ele eternamente, não como um velho homem, não como uma criatura que morre, que padece, que sente dores, que tem enfermidade. Não, agora uma nova trajetória, uma nova etapa de uma vida eterna, que não sente dor, que não tem atritos, que não tem discórdias, que não tem avareza, que não tem acepção de pessoas. Agora uma vida abundante na presença dele. Amados, é possível para todos e Deus está nos dando uma oportunidade. Deus está dando a você que não acredita nele, que não acredita na palavra de Deus, a voltar à essência
a olhar para a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus e ser tocado por esta palavra, ser tocado pela profundidade que ela exerce dentro de vós. Ela não é externa, ela não faz exteriormente, ela faz internamente. E quando ela entra em você, amados, ela gera algo tremendo dentro de vós. Algo que não pode ser tirado por ninguém, algo que ninguém pode fazer com que seja condenação, mas que haja frutos abundantes do poder de Deus na tua história de vida. Em nome de Jesus, amado, que você receba esta palavra e que você esteja livre para ouvi-la, para recebê-la e para ser uma nova criatura em Cristo e se regozijar na presença do Deus poderoso sobre céus e terra. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida. SBT, a cara do Brasil.